Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. É isso aí, Resenha Express voltando e agora em definitivo eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a engajar e ter mais amigos conosco. E pedir também a vocês para não esquecer do hype nesse vídeo, deixar o seu hype, você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar e aí você ajuda a gente a chegar mais longe, tá bom? Então fica aí esses dois pedidos youtubísticos, a gente vai falar do Fluminense e hoje a gente tem muita informação. A gente vai ter muito mais informação hoje do que propriamente repercussão, né? Tudo bem que ontem foi o jogo do Fluminense, jogo importante. O Fluminense acabou empatando, né? Numa partida que era para ele ter vencido, teve muito mais oportunidade do que seu adversário, mas perdeu um caminhão de oportunidades e acabou tomando um gol do Bahia e deixando 2 pontos em Salvador, né? Para quem quer brigar na parte de cima da tabela, foi um início, uma partida muito ruim, uma atuação muito ruim do Fluminense. E a gente fez um pós-jogo, tá aí, quem quiser assistir o nosso pós-jogo tá aí, com muita análise tática, também análise técnica, né? Ontem o problema maior do jogo não foi nem a questão tática, né? Foi a questão técnica, muitos erros de execução de jogadas, uma partida horrorosa do Serna e do Canóbio, foram para mim um dos piores em campo. Então assim, tudo isso está lá no nosso pós-jogo, vocês podem assistir. Mas a gente começa falando do nosso Fluminense, a gente tem informação aqui do canal, tá? Eu tô evitando de dizer assim, informação exclusiva. Por quê? Porque às vezes aparece alguém que deu informação antes de mim e eu não vi, então eu não vou dizer que é exclusiva, mas é uma informação aqui do Resenha, né? Então a gente tem várias informações aqui e eu começo falando sobre Nino, tá? A gente tinha trazido há 2 dias atrás uma informação, uma apuração do canal de que Nino não iria deixar agora o Zenit, tá? Essa coisa do Palmeiras de dizer que estava contratando o Nino, ou tentando contratar o Nino, isso daí me pareceu uma estratégia para tirar o foco do Arias, sabe? Me pareceu uma estratégia para tirar o foco do Arias e fazer o Fluminense perder um pouco desse foco no Arias e se preocupar com o Nino, uma possível contratação. Mas o Fluminense já sabia que isso era boato, porque o Fluminense também consultou o Zenit e a resposta do Zenit foi a mesma que o Zenit deu, protocolar, dizendo que só negociaria no meio do ano. Então, assim, a atual situação do Fluminense com o Nino é essa. O Fluminense tem uma proposta para o Nino. O Zenit sabe o valor da proposta, atende ao Zenit, mas o Zenit não quer negociar agora. Esse é o ponto. Então, o Fluminense vai ter que aguardar um pouco para poder negociar e o Nino está muito mais perto do Fluminense do que do Zenit, do que do Palmeiras. Lembrando que o Nino nunca fez nenhuma proposta, nunca fez nenhum tipo de discurso dizendo que jogaria no Fluminense, não colocou filho, vó, mãe como desculpa para dizer que tem caráter, nada disso. O Nino sempre foi profissional, então o Fluminense não pode bobear, não pode cometer os erros que cometeu em outras negociações e ser bem profissional nessa tentativa de contratação do Nino, ok? Dando sequência, galera, a gente tem um zagueiro que não está muito satisfeito no Fluminense, que é o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, segundo informações que a gente obteve aqui do canal, e aí são informações do canal, ele quer deixar o Fluminense, ele quer procurar outro clube que ele possa ter mais oportunidades. Na cabeça dele, quando ele veio para o Fluminense, ele veio para disputar titularidade e ele chegou no Fluminense e nunca foi sequer titular. Em muitos jogos ele nem relacionado foi. Então, assim, o Igor Rabelo está muito insatisfeito no Fluminense e pediu ao clube para procurar outros clubes, né? O agente dele está procurando outros clubes. Ele tinha sido demovido dessa tentativa de buscar novos clubes. O Fluminense conversou com ele no início da temporada. Ele não estava nos planos do Fluminense, mas o Fluminense conversou, tentou e dobrou o jogador para ele continuar nessa temporada. Mas agora ele está procurando clubes. O Fluminense já sabe disso. Inclusive, vocês podem ver aí nos próximos jogos, de repente, o Igor Rabelo não ser relacionado. Ele disse que está à disposição, mas que ele quer procurar outro clube para jogar. Isso é uma informação que eu tive ontem à noite. Enfim, outro jogador também, outro zagueiro também que não está muito satisfeito é o Ignacio. O Ignacio, diferente do Igor Rabelo, ele tem propostas, tá? Então, assim, são 2 zagueiros que
não estão muito afim de continuar no Fluminense. Tudo porque o Freitas é intocável, não sai nunca, né? O Igor Rabelo, nem digo que o Igor Rabelo acho que já está em viés de baixa, mas o Ignacio, cara, ele merecia ter uma oportunidade no lugar do Freitas. É inacreditável como o Freitas ele é inviolável. E se bobear, o Zubeldia tira o Gêmeo, mas não tira o Freitas. É incrível a titularidade do Freitas, absoluta, é algo que não se explica realmente. Dando sequência, galera, a gente vai falar também sobre Boangá. Galera, e falar de Boangá, a gente tem que falar também da situação do Arias, porque uma coisa tem a ver com a outra. E o que acontece? O Fluminense estava com todos os seus cartuchos para contratar o Boangá. Todos os seus cartuchos. Tinha conversado com o atleta, com autorização do Los Angeles. O atleta gostou do projeto feito para ele, estava muito animado para vir para o futebol brasileiro, já tinha acertado bases salariais, faltava só realmente como detalhe a questão do pagamento ao Los Angeles, como todo mundo sabe, esse era o último detalhe da negociação. Pois bem, surge a bomba John Arias no Palmeiras. O Fluminense, e isso é uma informação também, não levou a sério inicialmente. Por que o Fluminense não levou a sério? O Fluminense não levou a sério porque a palavra do Arias para os dirigentes do Fluminense era de que ele queria continuar na Europa. O Fluminense procurou o Arias no início dessa temporada para tentar repatriar o Arias. Informação do canal. E o Arias disse que, olha, não há a mínima possibilidade de eu voltar para o Brasil. Foi o que o Arias disse, né, para o Fluminense naquele momento. Não há a menor possibilidade de eu voltar para o Brasil. Então o Fluminense ficou tranquilo. Não há a menor possibilidade de voltar para o Brasil, o cara não vai voltar para o Brasil. E é isso. Tranquilo. Pois bem, né? O Arias, de repente, começou a negociar com o Palmeiras. E isso causou grande estranheza na diretoria do Fluminense, porque as conversas quase que diárias que eles têm com o Arias, inclusive são amigos, né? Esse é um problema muito sério. Né, o Mário Montenegro, espero que o Montenegro seja menos amigão de jogador como o Mário, tornava essa relação muito próxima, mas não adiantou absolutamente nada na hora do Arias pensar nele e cagar pro Fluminense. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa situação do John Arias, né? Quero fazer um vídeo para expor aqui algumas coisas que são importantes. Então, voltando aqui, isso trouxe um problema, porque o Fluminense tinha toda a sua carga voltada para o Boangá. E com essa situação do Arias, o Fluminense não queria perder um ídolo. O que o Fluminense fez? O Fluminense virou toda a sua munição para o Arias. E internamente, dentro do Fluminense, houve ali alguns impasses. O Matheus, que é o presidente do clube, ele não concordou com isso. Por ele, a negociação com o Boangá continuaria. Por outro lado, o Mário, né, queria que fosse feito o contrário, né, que o Arias fosse o foco. E ali ficou uma situação, um querendo uma coisa ou outra, dentro da própria gestão do futebol do Fluminense. Ficou também um pouco dessa divisão de que eu faço, qual vai ser Deixa eu só confirmar aqui a informação, se foi isso mesmo, se o Mário ficou do lado, só para não cometer nenhum erro, mas basicamente foi isso que aconteceu. Um queria uma coisa, o outro queria outra, e ficou aquela situação do tipo, vai ser isso, não vai ser isso, como é que eu vou prosseguir, e isso virou um verdadeiro impasse interno dentro do Fluminense, tá? Então, ao contrário, o que a fonte me informou foi o seguinte, ó. O Mário queria continuar a negociação com o Boangá, tá? E o Matheus Montenegro queria que o Fluminense continuasse com o Arias, tentasse o Arias. Foi essa que foi a questão. A divisão ali, não foi uma divisão, né? Foi um debate. O que era melhor naquele momento? O Montenegro ou o Mário, ou a opinião do Mário? O Mário queria o Boangá, continuar com o Boangá, discussão com o Boangá, e o Montenegro queria tentar o Arias. Foi basicamente essa discussão. Inclusive, a situação do Montenegro, que o Montenegro colocava como tipo assim, pô, se eu não trouxer o Arias, eu que vou apanhar, porque eu sou atual presidente. Enfim, foi um embate, segundo a informação que eu tive, nada grave, mas um embate entre os dois.
Acabou que o Montenegro falou, não, vou fazer uma proposta pelo Arias. E aí o Montenegro apresentou uma proposta pelo Arias na casa dos 20 milhões, tirando dali a mais-valia, que é um valor de 10% que o Fluminense recebe se o Arias for vendido, que aí igualaria tudo, igualaria praticamente a proposta do Palmeiras, ficaria a mesma coisa. Pois bem, o Wolverhampton, super amigo do Fluminense, super beneficiado por negociações com o Fluminense, historicamente, mas que não quer realizar sonho de ninguém, disse não ao Fluminense. Resultado, John Arias, que não fez força nenhuma para vir para o Fluminense, e isso é importante vocês saberem, foi para o Wolverhampton, para o Palmeiras. Finalizado isso, o Fluminense voltou todas as suas fichas no Boangá. E hoje vai ser um dia importante, talvez decisivo, para essa contratação. Por quê? Porque o Fluminense quer resolver o quanto antes os termos para trazer o Boangá, porque ficou muito ruim para a gestão essa situação do John Arias também, e também porque o Fluminense está precisando de um artilheiro. Então, muito provavelmente, essa questão do Boangá vai ser resolvida, tá? De repente, até hoje ou amanhã, essa negociação pode ser resolvida. O Fluminense volta todas as fichas e quer o Boangá. É aquela história. Você vê que a coisa é feita meio que sem planejamento. Tudo bem que o Arias, né, era um ídolo e etc. do Fluminense. Eu acho que ele continua sendo ídolo do Fluminense, não é ídolo do torcedor, mas do clube ele não tem como não ser. Mas a situação que se colocou de você estar numa negociação importante e você sair de uma negociação super importante porque um ídolo está ali disponível no mercado. Enfim, isso foi o que aconteceu, tá bom? Então, para vocês aí, ficar bem claro, essa foi a situação envolvendo Arias, Fluminense e Boangá. Vou fazer um vídeo ainda pesado, né, sobre o Arias, né? Eu pensei se faria ou não para não dar moral, mas não é dar moral. A gente tem que expor o Arias. E eu vou expor aqui também o seu Mário Bittencourt. Aguardem. Para finalizar, galera, finalmente uma boa notícia num dia tão difícil, né? Everaldo tá de saída do Fluminense. Essa acho que talvez fosse a notícia que todo mundo aguardava, né? Everaldo de saída do Fluminense. E é verdade, Everaldo tá de saída do Fluminense, né? Também uma informação para vocês aqui mais detalhada, não fui eu que trouxe essa informação. Se eu não estou enganado, foi o Lessa que trouxe essa informação, que ele está de saída. Mas a gente tem algumas complementações aqui. O empresário do Everaldo, como todo mundo sabe, estava procurando clube para o Everaldo sair do Fluminense. E nessa de procurar clube, ele ofereceu o portfólio dele no mundo árabe, no Japão, enfim, em vários lugares. Eis que surgiram duas propostas do mundo árabe. Uma da Arábia Saudita e uma do Emirados Árabes, tá? E o Everaldo aceitou uma dessas propostas, que eu não sei exatamente de qual dos países. Eu acho que é do Emirados Árabes, ok? E tá tudo certo, ainda não foi revelado o clube, mas uma notícia importante para vocês é que o salário do Everaldo será integralmente pago por esse clube. Nem isso o Fluminense vai ter que pagar, ou seja, o Everaldo tá de saída do Fluminense e o Fluminense não mantém nenhum vínculo com o Everaldo, né? É isso. Vocês, torcedores, venceram com a pressão que vocês exerceram. E aí aquelas pessoas que falam assim, não tem que vaiar jogador que não sei o que, sei que lá. Tá aí. Se não fossem as vaias, se não fossem as cobranças, se não fossem as reclamações, o Everaldo ficaria mais um ano no Fluminense. Mas graças à pressão da galera, graças às reclamações, às cobranças, o Everaldo tá de saída do Fluminense. Pelo menos uma notícia boa numa turbulenta semana de informações complicadas, ok? Então é isso, galera. Esse aqui foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Hoje tem os 3 tenores. A nossa live é às 5h30 da tarde. Eu, Laranja e o Sérgio Moretti estaremos ao vivo aqui. Aguardamos vocês. Valeu, galera. Um abraço.